Fala, meus fisiologistas da prática! Adonis Carnevale falando, seja bem-vindo a mais um encontro, mais uma aula. Essa é a série Fisiologia na sua prática, o curso Planejamento e Periodização de Treino, a arte da entrega de resultados. Meus fisiologistas da prática, dando continuidade ao assunto de modelos de periodização. Nós estamos falando aqui, se você obviamente está dando continuidade aos nossos encontros, nós estamos falando do modelo de periodização contemporâneo proposto por Irving, chamado de modelo ATR. E você já entendeu nessas últimas aulas, nessa sequência de aulas, meus zoologistas, que o modelo ATR, ele se baseia basicamente nesses 3 tipos diferentes e progressivos de mesociclo. Por exemplo, o A diz respeito ao modelo, ao tipo de meso conectado, configurado como acumulação. O T, do próprio nome do modelo, ele diz respeito ao mesociclo de transformação, a fase de transformação. E o R diz respeito ao mesociclo, a fase de realização. E nas últimas aulas você acompanhou e pôde entender de maneira aprofundada, de maneira didática, o que cada um dessas fases diz respeito ao meu, ao teu, ao quem quiser usar o modelo ATR. E diante disso, uma vez que você entendeu o que é cada um desses mesociclos, as questões agora que nós devemos nos basear é como eu uso isso na prática e quais benefícios ele pode nos trazer. E para isso, meu fisiologista da prática, se por acaso você identificou esse tipo de questão, se por acaso você identificou esse tipo, ou teve esse tipo de reflexão para que serve esse tipo de modelo? É agora que nós vamos propiciando as principais características desse modelo, nós vamos, obviamente, juntos entender como nós podemos utilizar, seja cada um de nós, para cada tipo de envolto prático que nós nos encontramos, legal? Seja eu no meu envolto prático, ou seja vocês no envolto prático aí de cada um, legal? Então, o principal, obviamente, eu espero que você tenha entendido do modelo ATR, é o intuito, primeiro, característica principal, leva em consideração, saiu quase em inglês aí, leva em consideração base, fase de base, especificidade e competição. Ou seja, a primeira característica é que esse modelo, Irving foi um dos fundadores desse modelo, ele propõe levar em consideração as questões básicas, todo o aparato, o treino básico que diz respeito ao período de acumulação, não só as questões básicas, mas como também levar em consideração as questões específicas e também as questões competitivas. Estas últimas, respectivamente, denominadas através dos mesociclos de transformação e de realização. Portanto, a acumulação, como você viu, é a parte básica, onde ele vai treinar as questões básicas, técnicas, físicas e táticas básicas. Transformação, o momento de entrar toda a especificidade da modalidade. Questões técnicas, táticas, físicas específicas da modalidade. E a parte de realização é onde você vai ter todo o conteúdo competitivo desse tipo de planejamento. É o momento que vai ter o conteúdo competitivo. E obviamente não só os conteúdos se diferem de cada mesociclo, mas como você pode perceber, a carga de treino automaticamente ela vai se diferir. Então, o modelo de acumulação, a carga de treino, ela tem um volume, uma característica de base. Qual é a característica de base que nós encontramos? Não só no modelo ATR, mas em qualquer tipo de planejamento ou periodização que possui a proposta de ter essa fase de base, preparatória básica. É sempre a carga de treino, ela diz respeito a um volume maior e uma intensidade um pouco menor, não é mesmo? E além disso, na fase de transformação, a intensidade automaticamente ela vai aumentando, o volume vai se ajustando à intensidade e automaticamente no modelo, por exemplo, na fase competitiva ou aqui no modelo ATR, quando falamos de fase de realização,
A intensidade é aquela que é competitiva, é aquela que nós almejaremos, é aquela que nós encontraremos numa competição. E nós conversamos na última aula, nós batemos um papo em relação aos amistosos, a jogos amistosos ou até a campeonatos, que, por exemplo, de não tão grande expressão, de não tão alta importância para determinados clubes, que eles entram assim mesmo a fim de preparar a equipe no que tange esse modelo competitivo. Então, se de repente você tinha alguma dúvida do porquê algumas equipes elas adentram em determinados campeonatos, porque algumas equipes elas entram em determinadas competições, mesmo se que essas competições não trarão determinado renome para elas, elas estão sempre competindo, várias competições regionais, etc. Você já entendeu agora que isso faz parte do planejamento. Por mais que não seja interessante, não venda. Ah, não é interessante participar dessa competição. Ah, essa competição não vai me trazer um renome violento. Ah, mas entra. A preparação física diz respeito a entra na competição. Por quê, professor Adonis? Para que nós possamos ajustar os detalhes que nós só vamos encontrar no meio da competição. É isso, é aquela fase competitiva pré-preparatória, desculpa, período pré-competitivo é Matvev que diz respeito a isso. Período pré-competitivo tem esse intuito. E, obviamente, a fase de realização aqui tem esse intuito também. O que você vai ver também, meus zoologistas da prática, no que tange a característica desse modelo ATR é... Cara, cada mesociclo tem uma duração baixa. Possui uma duração de 3 semanas. Ou seja, 2 a 3 semanas. Vou colocar aqui como a literatura coloca. 2 a 3 semanas. O que é, amigo? O que você aprendeu que é baixíssimo. Cara, um mesociclo aqui, ou seja, uma fase de acumulação, uma fase de transformação e uma fase de realização, ela dura uma média de 14 a 30 dias, velho. Ou seja, 2, 3 semanas. Dura no máximo 4 semanas. Vai durar cada mesociclo. Em outras palavras, cada fase do modelo ATR tem duração de no máximo 1 mês. Então, olha que maluco. Olha como olha como ele é obviamente pensado, propriamente dito, para o modelo de competições, de ter um calendário aí denso, assim como, por exemplo, competições coletivas. Você tem um mês para treinar a fase de acumulação. Ou, em outras palavras, para treinar, por exemplo, as questões básicas. Você tem 1 mês para treinar as questões específicas. E você tem 1 mês para gerar competição. Toda a preparação competitiva. Todas as questões que pervoltam a competição. E aí, meu professor Adonis, como isso funciona ao longo da temporada? Quer dizer que então eu tenho um mês, e aí, por exemplo, se eu tenho competição o ano inteiro, eu vou ficar o ano inteiro depois em realização? É isso? Obviamente é por isso que nós estamos com essa aula. O intuito aqui do modelo ATR, meu fisiologista, é você ter pequenos macros dentro de um ano. Por exemplo, dentro de uma temporada, vamos chamar isso aqui de temporada. E a temporada tem 1 ano. Temporada de 1 ano. Vamos colocar aqui que a nossa temporada ela tem 1 ano, amigo. E aí, vamos supor que aqui eu tenho o macro 1, o macro 2, o macro 3, o macro 4. Ou seja, cada macrociclo aqui nesse contexto, cada macrociclo, obviamente, tendo 3 mesociclos. Cada mesociclo com 1 mês de duração. Então aqui eu tenho os mesos. Meso 1, meso 2, meso 3. Aí eu tenho outro meso 1, 2, 3. 1, 1 e fecho o ano. Aí, professor Adonis, o que eu tenho aqui? O meso 1, 2, tá meio torto aqui, mas não tem problema. O meso 1, meso 2 e o meso 3, ó. Meso, vou colocar o número aqui para ficar fácil. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tô aqui com 12 meses de treino, um ano. Então, acompanha a linha de raciocínio, meu visualogista, para que fique palpável, para que você entenda para aplicar na prática o que é esse modelo ATR. Eu tenho aqui 12 meses de treino. Como funciona o modelo ATR? Eu vou ter dividido em 4 macros de 3 meses cada um. 3 vezes 4, 12 meses totais. A temporada tem um ano, legal? Olha aqui, a nossa temporada tem um ano. E aí o que eu faço? Como eu divido esse modelo ATR? Do jeito que você está vendo aqui, ó. Nessa mesma progressão e nessa mesma linha. Eu não vou ter acumulação de um mês, transformação de um mês e realização de 10 meses. Não é isso. Assim como, por exemplo, alguns outros modelos de periodização preconizam, ou propõem, ou sugerem. Eu vou ter, ao longo do ano, a repetição do ciclo chamado ATR. O ATR é um ciclo. Então eu vou ter aqui acumulação, transformação, realização. Acumulação, transformação, realização. Acumulação, transformação, realização. Acumulação, transformação, realização. Então, olha que maluco. Eu tenho um ATR colocado em cada macrociclo. Eu vou ter o ATR colocado em cada tipo de treino. E aí, de repente, meu visualogista, você pode até repetir assim, ó, acumulação, transformação. Você pode criar várias magnitudes. No entanto, entendendo que isso dura, em média, cada mesociclo, cada fase de treino vai durar 2 a 3 semanas, 14 a 30 dias. Então você tem 15 dias, por exemplo, os primeiros 30 dias eu vou treinar acumulação. Então qual que vai ser minha base de treino? Básica. Parte técnica, física, tática básica. 14 dias. Eu vou planejar ao longo das minhas sessões de treino. São 6 sessões de treino na semana, 7 sessões de treino na semana. São 2 sessões por dia na semana. Elas serão todas... culminarão na questão básica de treinamento, ok? Elas culminarão nas questões básicas de treinamento. Aí eu vou ter que 30 dias para treinar a parte específica e 30 dias para caçar competição. E aí eu volto aqui no meio da corrida, eu estou em competição, por exemplo, Campeonato Brasileiro, professor Adonde. Não importa, você está aqui, sua fase de treino, eu estou em acumulação, volume alto, intensidade moderada, e eu tô treinando questão básica. E o que tá acontecendo com a competição? Eu tô competindo, tô continuando competindo. E aí, professor Duante, onde eu espero um rendimento, obviamente, melhor dos meus atletas nas competições? Nos períodos de transformação e realização. E aí, obviamente, meu zoologista, que inteligentemente e automaticamente, ao longo da temporada, esses períodos de acumulação eles vão sendo menores. Ou seja, eles já não vão ter 14 dias, eles têm uma semana, 4 dias. Eles vão aparecendo menos e eles vão, obviamente, obtendo um tempo menor. O começo inicia-se com mais tempo nesses 2 períodos, nessas 2 fases de acumulação e de transformação, e ao longo do ano, da temporada, nós vamos dando ênfase no maior tempo em realização. Então os treinos baseados numa intensidade mais ajustada à competição, o volume ajustado à competição, a técnica competitiva, a parte física competitiva e assim sucessivamente. Onde o intuito, obviamente, dessa realização é até uma das grandes características: respeitar a recuperação. Então, obviamente, já falei sobre isso aqui nessa série de modelos de periodização. O intuito quando você está competindo, aqui é um P mesmo. O intuito quando você está competindo, meu fisiologista da prática, é você obviamente respeitar a sua recuperação, o estado dos atletas, para que eles possam automaticamente
gerar alta performance, para que eles possam automaticamente render mais. Então, cara, eu não quero durante uma competição, principalmente durante uma competição importante, treinar com meus alunos de maneira acumulativa, de maneira básica, muito menos, mas de um alto volume, onde eu vou necessitar uma alta recuperação, tempo de recuperação, porque qual que é o problema? Num período onde ele está em competição, eu não tenho tempo de recuperação. É por isso que ao longo da temporada, inteligentemente, se você por acaso, meu fisiologista, quiser utilizar esse tipo de periodização, é nítido que você vai ao longo da temporada diminuindo as fases de acumulação, diminuindo o tempo de volume, e assim sucessivamente, ok? E assim sucessivamente. Então, meus fisiologistas da prática, as características principais do modelo ATR, elas estão descritas nessa aula. De repente, pode ser que para você ele serve como uma luva, o contrário também é verdadeiro, pode ser que ele não sirva para você, enfim, quem pode tomar essa decisão é simplesmente e somente você, meu fisiologista da prática, minha fisiologista da prática. Afinal de contas, você já tem toda a base, todo o conhecimento, todo o peito e toda a autonomia que você vem aprendendo ao longo da série para saber tomar a melhor decisão para o seu melhor momento. Eu espero que o Fisiologia na Prática venha lhe ajudar com essa questão, venha te ajudando com esse tipo de olhar, com esse tipo de decisão, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, mas muito no teu dia a dia, na tua prática. Então, meus fisiologistas da prática aqui, simplesmente para quem de repente estava com alguma dúvida, algum déficit no conceito de como aplicar isso na prática, você sabe, aqui na série Fisiologia na Prática, o meu compromisso contigo é levar a teoria de uma maneira que você consiga aplicar. É por isso que essa aula está aqui, de uma maneira que você consiga entender agora o que você pode fazer para, por exemplo, gerar resultado utilizando o modelo ATR com a tua equipe amadora de futebol, de vôlei, de handball, ou seu atleta, sua atleta de determinada modalidade onde você enxerga que isso cabe, que esse modelo é cabível e entra aí dentro da tua rotina. Ou até mesmo você que de repente está com um atleta de CrossFit, que tem bastante competição também, ou até mesmo atleta aí, por exemplo, amador de vôlei, atletas de corrida de rua, enfim. Você já entende que a autonomia você tem e toda competência e capacidade de tomar a melhor decisão a partir de tudo que você já descobriu aqui nesse curso. Portanto, é interessante que você conheça os aspectos principais desse modelo ATR, como aplicá-lo na prática a nível de mesociclo, como distribuir ao longo aí da temporada, dos macrociclos e, obviamente, o que ele tem de característica principal para que você possa usar na prática. Na nossa próxima aula, meus fisiologistas, finalizando essa conversa sobre modelos de periodização, nós vamos rapidamente resgatar as principais diferenças entre os modelos de periodização tradicionais que a gente viu, que nós vimos, os modelos contemporâneos, para que você possa, obviamente, ao fim de tudo, amarrar todos esses conceitos, entender de maneira resumida para que serve cada linha e, obviamente, entender cada vez mais e ter cada vez mais ferramentas que auxiliarão você a tomar a melhor decisão na hora H. Beleza? Beijo no coração, obrigado pela tua presença, tamo junto, até a próxima aula.